Ô Josias, aliás, eu queria muito que você comentasse a respeito do papel do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele está lá em Nova York. Ontem, eu não sei se a gente tem essa imagem, a gente tem essa imagem. Ontem, ele bravo com a história também dos manifestantes. Olha ele aí. Aí ele mostra o dedo do meio para os manifestantes, vai lá olha isso. Esse é o ministro da Saúde. E aí, Josias? Olha, o ministro Marcelo Queiroga, ele tomou posse como quarto ministro da Saúde do Bolsonaro no dia 23 de março. Numa das suas primeiras declarações, ele anunciou, se não me falha a memória, a frase dele foi: vamos deixar de gerar calor e vamos gerar luz. As pessoas ouviram aquilo e falaram, puxa, que bom. Hoje nós, dentro de 2 dias, o ministro vai fazer aniversário de 6 meses no cargo. E ele substituiu o general Eduardo Pazuello. E ele hoje está produzindo mais pus do que luz. Imaginou-se que o Queiroga estivesse sofrendo surtos de pazuelização. Mas o que está acontecendo com ele é algo muito pior. O Queiroga foi infectado pelo vírus do bolsonarismo. Ele virou um ministro terminal. Menos de uma semana depois de se autoconverter em estorvo na vida dos adolescentes que desejam se vacinar, o ministro Queiroga virou coadjuvante do vexame internacional estrelado pelo Bolsonaro. Ele come na calçada a pizza que o diabo amassou e desfila por Nova York do lado do único chefe de Estado do G20 que não tomou vacina contra a Covid, e alguma coisa subiu a cabeça do ministro. Submetido aos efeitos adversos desse convívio com o capitão, o Queiroga foi filmado brandindo lá para manifestantes anti-Bolsonaro, o dedo do xingamento, o dedo médio, esse simulacro de um pênis. Esse é o papel que o ministro da Saúde do Brasil está fazendo em Nova York. Horas antes desse espetáculo deprimente, a Anvisa confirmava no Brasil que a morte de uma adolescente de 16 anos em São Bernardo do Campo, que foi citada pelo ministro Queiroga como uma das motivações para a suspensão da vacinação da rapaziada no Brasil, que essa morte não tem relação com a vacina. O ministro ficou numa situação quase tão vexatória quanto a do Bolsonaro, que no ano passado tratou como evidência de insucesso da Coronavac a morte de um voluntário que tinha cometido suicídio. Tinha nada a ver com a vacina Coronavac que estava sendo testada naquela ocasião. Mas o presidente tratou aquilo como um feito pessoal, até uma vitória dele sobre o governador de São Paulo, João Dória. O ministro ficou numa situação muito parecida agora. E o Queiroga manteve o veto à vacinação de adolescentes. Mas ele agora já não atribui esse despautério aos cerca de 1.500 eventos adversos que ele dizia existir em meio a 3,5 milhões de jovens já vacinados. O ministro agora menciona questões de prioridade e de logística. Ele alega que é preciso priorizar a vacinação dos maiores de 18 anos. Na prática, o que o Queiroga está fazendo é admitindo a falta de vacinas, que ele dizia que estavam sobrando no Brasil. Quer dizer, o ministro é ignorado pela maioria dos governadores dos estados, que mantêm os adolescentes na fila da vacinação. Ele virou agora matéria-prima, novamente, matéria-prima da CPI, que vai reconvocá-lo. Vai lá para o banco da CPI pela 3ª vez. Se o ministro tivesse respeito pelo diploma de médico, ele pediria desculpas ao país, pararia de protagonizar vexames em Nova York e levantaria este veto que ele impôs, um veto inócuo, porque não está sendo respeitado pelos governadores, ainda bem, ele levantaria esse veto que ele impôs à vacinação de adolescentes.